Oi gente, tudo bom? Tô aqui de volta, mas o vídeo dessa semana é totalmente informal. Muita gente pediu para eu contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória aí enquanto eu estudava para os concursos. E eu lembro que eu adorava ouvir essas histórias na época que eu estudava, era muito motivador. Para quem ainda não me conhece, eu sou auditora fiscal no estado de São Paulo e coach no Estratégia. Quando eu entrei para a equipe de coaching do Estratégia, eu escrevi um artigo sobre a minha trajetória. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Acho que a leitura sempre desperta uma sensação, um sentimento diferente, sabe? Mas bater papo é bom, eu adoro. Então, eu vou contar também aqui em vídeo para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida. Gente, eu nunca tive o sonho de ter alguma profissão específica, sabe? Então, eu deixei a vida me levar. Fui fazer faculdade de contábeis, ciências contábeis, e na faculdade eu conheci as empresas de auditoria externa independente. E fui trabalhar em uma delas. Nessa época, na empresa, eu aprendi demais. Nossa, eu virei outra pessoa, sabe? Eu era meio tímida e tal, e tive que virar gente grande. Mas eu tava muito infeliz lá. Primeiro, porque a carga horária de trabalho era insana. Gente, quando eu falo insana, é insana. Não é que eu trabalhava muito, eu só trabalhava. Eu lembro das mulheres falando: eu chego em casa, meu filho tá dormindo, eu saio de casa, ele tá dormindo. Na época, eu não pretendia ter filhos, mas eu já ficava pensando: gente, se um dia eu quiser ter filhos, vai ser assim? Nossa, não quero. E outro problema era a insegurança da iniciativa privada. Eu lembro que tinha o dia do corte lá. Então, várias pessoas eram demitidas. Todo mundo tenso, aflito. Gente, não rolava. Não tava feliz, sabe? Aquele clima me fazia muito mal. Mas eu não sabia o que fazer a respeito. Eu não sabia como resolver o problema. Até que um dia, no comecinho de 2009, meu pai chegou para mim e disse que teria concurso para o ICMS São Paulo, para o estado de São Paulo, naquele ano. Meu pai é auditor fiscal do estado de São Paulo. Hoje nós somos colegas de trabalho. Acontece, gente, que ele nunca incentivou que eu estudasse para os concursos públicos. Ele falava que tinha mudado muita coisa da época dele para cá, que eu não teria N benefícios e tal. Mas eu acho que quando ele viu o que tava pegando, o quanto que eu tava trabalhando na iniciativa privada, ele percebeu que o público ainda, dava de 10 a 0. Então, ele deu essa dica que teria a prova em 2009. Acontece que eu sempre tive um pouco de aversão a concurso público, porque eu considero meu pai uma pessoa extremamente inteligente. Então, eu achava que concurso era coisa pra gênio, sabe? Mas assim, eu não tinha muita opção, eu tava infeliz, decidi estudar. Me matriculei num cursinho presencial, aquele pacotão, sabe? Que tem todas as disciplinas. Mas faltava do que ia, porque eu não conseguia sair no horário do meu trabalho, nunca consegui. Fui em algumas aulas e tal, e fui fazer a prova em 2009. Isso foi agosto, setembro de 2009. Não passei, óbvio, mas esse primeiro contato foi muito importante, porque eu percebi que não precisava ser gênio para passar no concurso. Não sei, eu saquei que era necessário mais persistência do que inteligência. E aí, eu me empolguei. E aí, eu comecei a cogitar, estudar seriamente para os concursos. Eu passei, gente, por um período, sei lá, uns 2 meses de aflição para tomar mesmo a decisão. Primeiro porque eu não poderia continuar nesta empresa que eu tava, porque eu não tinha horário para nada, né? Conversei em casa sobre parar de trabalhar, o pessoal super me apoiou e mesmo assim não conseguia tomar a decisão assim tão facilmente. Nessa época, inclusive, eu comecei a fazer terapia. Eu tava infeliz na empresa, mas eu estava numa super empresa, né? Eu poderia fazer carreira lá. E aí, pedir demissão para estudar pro concurso, uma decisão muito difícil. Mas eu amadureci a ideia e tomei a decisão. Resolvi sair da empresa e me dedicar integralmente aos concursos. Isso foi oficialmente assim no comecinho de 2010. Então eu considero que eu comecei a estudar mesmo no comecinho de 2010. Bom, foram 3 anos de preparação. Durante esse período eu passei por todas as experiências possíveis, sabe? O que eu sempre tive muito claro desde o começo era a área que eu tinha interesse, a área fiscal.
especificamente ICMS São Paulo ou ISS São Paulo. Eu não queria sair aqui da capital. Gente, esse foco foi essencial, foi muito importante. Eu nunca estudei para outra coisa. Isso é muito importante para cada um de vocês, né? Olha só, desses 3 anos, eu acho que 1 ano e meio, gente, foi para aprender a estudar, aprender a ser concurseira. Eu cometi todos os erros clássicos, assim. Acho que por isso que hoje eu sou coach, para ajudar vocês, sabe? Eu me recordo que eu comecei estudando 5 matérias. Eu fazia 2 delas em aulas presenciais e 3 eu fazia por videoaula. E eu tinha uma meta que era fazer uma aula inteira de cada uma dessas disciplinas por dia. Cara, era muito pesado. Mas eu tinha pressa, sabe? Eu queria estudar rápido para concluir matéria. Não revisava, mal fazia exercícios. E depois de um tempo, eu saquei que eu tava fazendo tudo super errado. Gente, eu não recordava nada do que eu estudava. Parei tudo, comecei do zero, estudando certo, sem pressa, revisando e me matando de fazer exercícios. Com o tempo, eu comecei a sacar que a teoria não era a parte mais importante. O que realmente prepara uma pessoa são os exercícios. Ah, Sil, mas para fazer exercício tem que estudar teoria. Tem sim, mas mais importante que saber a teoria é saber como aquela teoria é cobrada na prova. Gente, quero estudar toda a teoria, fechar o edital, maior furada. Assim, isso é importante, mas isso é só um pedacinho do processo. Foi o tempo que me mostrou que, olha, se eu tivesse que escolher entre passar 1 hora estudando teoria ou fazendo lista de exercícios, pode vir pra cá que eu quero fazer todos os exercícios. Enfim, mas gente, isso foi com o tempo que eu fui sacando o que era melhor. E aí eu fui mudando, fui adaptando, né, a minha forma de estudar. Comecei a revisar e comecei a priorizar resolução de questões. Gente, como já faz um tempinho que eu estudei, eu acho que tudo que eu usei nem existe mais. Mas de método, eu usei um pouco de tudo. Comecei assistindo videoaulas e com o tempo comecei a perder a paciência, porque era muito demorado. Então passei a estudar pelos PDFs. Eu imprimia 2 páginas por folha, no rascunho, aquele que, sabe, fica cinza, tenso, não tinha dinheiro pra nada. Mas eu imprimia o material, preferia. De livro de teoria, eu só usei para 3 disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Tributário. Só esses 3 livros. Aulas presenciais, eu deixei de fazer com o tempo. Eu comecei fazendo, mas depois aquilo também começou a me irritar, porque eu sentia que eu tava perdendo tempo. O que eu fazia era alguns intensivões. Então, se tinha um fim de semana de economia, um fim de semana de administração pública, daí eu fazia aula presencial, porque aquilo me dava uma base boa para depois estudar aquela matéria através dos PDFs, certo? É difícil falar da carga horária diária durante 3 anos, né? Fazendo uma média, eu acho que eu chutaria 6 horas líquidas por dia. O que eu sempre fazia era compensar, do tipo, se eu soubesse que eu teria algum compromisso no final de semana, algum evento e tal, eu puxava a carga horária semanal, certo? Claro, eu tinha essa possibilidade porque eu não trabalhava, né? Eu sei que fica complicado fazer isso sempre. Mas enfim, sempre procurei fazer essas compensações. E, gente, virei a louca do cronômetro. Viciei. Tudo pra mim era o cronômetro. E, detalhe, essas 6 horas líquidas por dia é uma média mesmo. Porque, eu já vi bater no cronômetro. Então, líquido, 12 horas de estudo. Gente, no pós-edital, vocês não estão entendendo. Tipo... E não era por pressa, não era por desespero, era adrenalina, sabe? Eu não conseguia parar de estudar. Na verdade, eu mais estudava do que respirava no dia, né? Durante a minha preparação, em 2012, teve o concurso do ISS São Paulo, um dos que eu queria. Me matei de estudar. Nossa, me sentia super preparada. Não passei. Gente, foda. Uma tristeza, uma frustração. Eu tive um período de luto, assim, sabe? Eu não conseguia tocar no meu material de estudo. Uma loucura. Mas voltei a estudar.
E eu não vou me aprofundar sobre isso porque eu quero fazer um vídeo específico sobre reprovação, tá bom? Poxa, tive muitos dias difíceis. Alguns desses dias me venceram. Eu lembro de dia que eu lia e não conseguia me concentrar. Por nada. Tentava de tudo, não rolava. Sabe? A ponto de fechar as coisas e ir caminhar e fazer nada. Ou seja, o dia tinha vencido, né? Mas também eu ganhei em várias ocasiões. O meu exemplo clássico é a minha relação com economia, porque eu dependia dessa matéria para fazer o mínimo na minha prova, na P1. Então, e primeira vez que você está estudando economia, o negócio pega um pouco, né? E eu lembro de uma época, de um dia, que eu não conseguia acertar a questão. Comecei a ter uma crise de choro compulsiva. Saí do meu quarto, encontrei minha irmã vendo televisão e chorava e falava que já era, que não ia rolar, que eu não ia conseguir. E tadinha, ela não sabia o que fazer, né? Eu me lembro como se fosse ontem. E ela me escutou, tentou me acalmar e me encorajar. E, gente, assim, eu não tinha opção. Às vezes, quando a gente não tem opção, é a melhor coisa. Eu não tinha opção. Eu precisava aprender economia. E aí, eu venci. Porque eu arrebentei em economia na minha prova. Tipo, arrebentei. É uma prepotência sem tamanho eu querer vir aqui e apresentar algum diferencial meu pra vocês, porque somos todos iguais. Mas quando a gente para pra pensar, assim, né, na época que tá se preparando, chega uma hora que você vê que tá todo mundo fazendo igual, usando os mesmos materiais, fazendo os mesmos exercícios, e aí, putz, o que você precisa fazer de diferente, né, pra passar? E eu acho que o meu grande diferencial foi o acreditar. Gente, eu nunca duvidei que o meu projeto concurso público daria certo. Eu tinha certeza que eu seria aprovada. Talvez não na prova que eu fui, mas eu tinha certeza que eu seria. Lá atrás, quando eu comecei a pensar em sair do meu trabalho, que eu falei em casa, eu lembro que meu pai me falou o seguinte: Sil, eu só acho que você tem que estipular um prazo. E aí, se você não passar, você volta pro mercado, não pode ficar muito tempo afastada. E a minha resposta foi: ô pai, eu tô saindo do meu trabalho para passar no concurso. Não existe se eu passar no concurso. Gente, eu confesso que naquele momento eu nem sei porque que eu dei essa resposta, porque era um momento de muita incerteza, né? Eu tava com medo e tal. Mas eu fiz essa minha resposta perpetuar durante todos os dias da minha preparação. Eu precisava acreditar e eu acreditava. E posso falar, eu acho que foi esse sentimento que me dava força para superar os dias difíceis, porque os dias difíceis, inevitavelmente, vão acontecer. Você precisa ter uma base muito forte, uma base interna, um acreditar, entende? E eu acho que é isso que eu gostaria que vocês cultivassem dentro de vocês. Isso faz toda a diferença. E saiu o edital do ICMS São Paulo 2013. Bom, gente, período de edital típico, né? Aquele caos, muito estudo. Mas eu me sentia diferente em relação aos estudos. Eu não tava mais com aquele jeito... Sabe quando você pega uma lista de exercícios, meio que com receio? Ai, quanto será que eu vou acertar? Eu destruía as coisas, sabe? Nossa, não sei, eu queria acertar a questão, eu queria fechar a lista de exercícios, mas com uma ânsia, porque eu tava muito confiante. Aí sim eu tava preparada. Quando eu achei lá no ISS em 2012, não, eu tô preparada, não tava. Depois eu percebi isso. No ICMS eu estava preparada. Bom, a prova foi em março de 2013, o resultado saiu em maio. A publicação do Diário Oficial acontecia de madrugada, então ninguém dormiu, né? Eu e uma turma de amigos, a gente ficava trocando mensagem pra ver que horas que ia ser publicado e tal. Até que foi publicado. Gente, eu me lembro como se fosse neste segundo a minha mão tremendo no notebook para acessar a página do Diário Oficial. Sabe aqueles segundos, assim, minutos, não sei, mas aquela tensão, uma sensação inexplicável.
E aí, eu ficava imaginando assim, gente, se tudo der certo, ou eu vou chorar louca, ou eu vou gritar, tipo, acordar o planeta, sabe? Aí, quando eu cheguei na página dos aprovados e vi meu nome, o que aconteceu? Nada do que eu tinha imaginado. Eu fiquei atônita, assim, paralisada. Gente, é uma sensação... Quase passa um filme na cabeça, sabe? Foram 3 anos. Aquele nome ali publicado significava muita coisa. Significava uma vida futura diferente, significava parar de estudar, significava acabar com essa fase pesada que é a fase de preparação, né? E, cara, é por tudo isso, é por essa sensação deste momento em que você vê o seu nome no Diário Oficial, e mais ainda, pela sensação e pela vida que acontece depois disso, pela mudança que acontece na sua vida depois disso. É por essas sensações que eu falo que, cara, vale a pena. Se dediquem, renunciem, falem 1000 nãos. Vale a pena. Eu teria falado o triplo de nãos. Só pra ter essa sensação, só pra ter a certeza que eu teria essa sensação. É bom demais, gente. É bom demais. Bom, e eu sei que é possível pra todo mundo, essa que é a melhor parte, sabe? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, tô um pouco fora. Até a próxima, semana que vem tem mais com algum assunto mais técnico, tá bom? Beijos!